Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Genival Lima e esse é mais um vídeo do canal Gospel Opinião. Eu quero dar aqui mais uma opinião e compartilhar com vocês um breve estudo que eu fiz em cima do capítulo 24, versículo 29 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Quero compartilhar com vocês uma interpretação, talvez da minha própria mente, do meu próprio coração, da minha própria visão, mas é uma opinião, tá bem? Opinião não é afirmação. Pois bem, quero compartilhar com vocês os significados do Sol, da Lua, das estrelas e os quatro ventos. Porque está escrito assim no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24 e o capítulo 24, versículo 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Pois bem, estarei fazendo uma playlist desse estudo, tá bem? E hoje eu quero compartilhar com vocês o significado da palavra sol. O sol escurecerá. Vamos lá. O sol escurecerá. Esse sol é a igreja, que assim como o sol que percorre o dia enviando a sua luz e clareando a todos na face da terra, a igreja está passando, rompendo as barreiras dos tempos e vencendo toda e qualquer dificuldade que tenta ou já tentou impedir a sua progressão ou o seu avançar, até chegar à cidade, como está escrito em Hebreus capítulo 11, versículos 10 e 16. Pois bem, vamos lá. Porque para mim esse sol é a igreja. Porque Jesus falou em seus ensinamentos que aos discípulos, dizendo que vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Por isso que eu acredito que esse sol escurecerá, ele se refere à igreja, porque a igreja é a luz do mundo, a igreja que vive a brilhar no mundo, que traz luz ao mundo. Então, por isso acredito que quando Jesus falou que o sol escurecerá, é justamente o arrebatamento da igreja, que será tirado da terra, e a terra então não terá mais a luz do mundo. Porque está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 14, Jesus ensinando, como eu já falei, vós sois a luz do mundo. E em Efésios capítulo 5, versículo 8, Paulo ensina dizendo aos Efésios, agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. E não tem um texto de Apocalipse, lá em capítulo 21 a 22, se não me engano, dizendo que aquela cidade não precisará do sol, nem da lua, porque o próprio Deus será a sua luz. Então, vós andai como filhos da luz, filhos de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 5, Paulo continua ensinando aos Tessalonicenses dessa vez. Vós sois filhos da luz e filhos do dia. Portanto, a igreja é a luz do mundo, luz só brilha durante o dia, então a igreja traz, assim como o sol que brilha no percorrer do dia, trazendo luz e claridade ao mundo, ao globo terrestre, assim a igreja também, ela como o sol que vem do seu ocaso e se põe, assim a igreja então no transcorrer dos tempos em que estamos passando. Continuando em Tiago capítulo 1, versículo 17, ele escreveu dizendo, toda boa dádiva vem do alto, descendo do Pai das luzes. Vem descendo do Pai das luzes. Então quem são essas luzes?
Jesus falou: vós sois a luz do mundo. Filipenses capítulo 2, versículo 14 e 15. Resplandeceis como astros no mundo. Outras traduções, em João Ferreira de Almeida, está escrito resplandeceis como luzeiros. E luzeiros, nós podemos pegar uma referência em Gênesis, lá no princípio do mundo, Gênesis capítulo 1 e o versículo 14. Vamos aqui abrir a Bíblia na João Ferreira de Almeida, capítulo 1, versículo 14. Disse Deus dessa forma assim, está escrito: disse Deus, haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles quem? Os luminares. Que luminares são esses? O sol e a lua, para sinais, para tempos e para dias e anos. Portanto, a igreja que vem passando os dias e anos. E dando continuidade ao estudo, depois de lermos Gênesis capítulo 1, versículo 14, a nova versão internacional, ela está escrita assim, no mesmo capítulo de Filipenses, capítulo 2, versículo 14 e 15. Diz assim na versão internacional: brilham como estrelas no universo. Aí Apocalipse 22, versículo 16 diz assim, Jesus falando lá para João: eu sou a resplandecente estrela da manhã. Portanto, na versão internacional, compara os filhos de Deus como filhos da luz, como estrelas que brilham no universo. E Jesus fala que ele é a estrela da manhã. No livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 1, nos traz a revelação do surgir dessa igreja. Na minha opinião, aquela mulher, no capítulo 12 de São Mateus, ali não se refere a Jerusalém, mas isso aí é assunto para um outro vídeo, tá bom? Então, continuando aqui nesse breve estudo no capítulo 24, versículo 29 de Mateus. No livro do Apocalipse, no 12:1, nos traz a revelação do surgir dessa igreja. Pois lá, no capítulo 12, versículo 1 de Apocalipse, está escrito sobre uma mulher. E essa mulher, ela está vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, tendo uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Ela está grávida e com dores de parto. Então, essas dores de parto a gente vê nessa profecia em capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, porque diante de Deus, né? E Romanos capítulo 8, versículo 22. Em Romanos capítulo 8, versículo 22, nos diz que a natureza, ela geme como uma mulher com dores de parto. Portanto, a natureza, ela está esperando por esse dia em que a igreja ela será tirada da face da terra. Essa igreja que está com dores, que está sendo perseguida pelo grande dragão, como está escrito no capítulo 12, acho que o versículo 2 de Apocalipse. Continuando. Tudo já existe, no Romanos capítulo 4, versículo 17, e ele sabe o fim de tudo antes mesmo do início, ou do começo. Isso aqui se referindo a Deus, porque diante de Deus tudo já existe e ele sabe o fim de tudo antes mesmo do início. Salmo 139, versículo 16. E aqui a gente finaliza esse primeiro vídeo dando uma explicação ou uma visão, na opinião e fé do Genival, de que esse sol, ele é a igreja que, assim como o sol nasce e percorre o globo terrestre, e enquanto esse sol ele faz o seu trajeto, nada o impede. As nuvens podem cobrir a atmosfera,
pode cobrir esse sol, mas nada impede esse sol de concluir o seu trajeto, o seu propósito, que é nascer, nascimento do sol. Ele transcorre o dia inteiro e se põe, e no outro dia ele volta de novo. A mesma coisa é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, ela nasceu e como o sol ela vem rompendo as barreiras dos tempos e dos anos. E assim como Jesus falou para Pedro, dizendo que as portas do inferno não poderão prevalecer contra a sua igreja, porque a sua igreja ela é a luz do mundo. Mas essa igreja um dia será arrebatada da terra. E quando essa igreja for arrebatada da terra, então essa luz, esse sol escurecerá, essa luz se apagará. E aí virá o caos sobre o mundo, sobre a terra, sobre os homens, sobre o globo terrestre. Esse foi mais um vídeo e estaremos compartilhando em breve a simbologia ou a interpretação do que se refere o significado da a lua escurecerá. Então, até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Graça e paz. Tchau.